Oi pessoal, nessa aula de cálculo 2 a gente vai ver um pouco sobre limites de funções de múltiplas variáveis. Então, da mesma forma que a gente tinha limites para funções de uma variável, lá no cálculo 1, agora a gente vai ver limites para funções de 2 e 3 variáveis. E também a gente vai ver como é o conceito de continuidade nesse contexto das funções de múltiplas variáveis. Então vamos lá. Vamos começar vendo qual é a definição de limite de uma função de múltiplas variáveis. Seja f de x, f de um domínio D em R, onde D está contido em algum Rn, certo? Então, f é uma função de n variáveis. Então, diremos que o limite de f quando x1, x2, xn tende a x1 barra, x2 barra, xn barra, e escrevemos dessa forma aqui, então, usando essa notação, se, dado epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que se a norma da diferença entre os vetores x1, x2 até xn menos x1 barra x2 barra até xn estiver entre 0 e delta, implica que o módulo de f de x1 até xn menos L é menor do que epsilon. Notem como formalmente essa definição é semelhante à definição que a gente tem para limites de funções de uma variável. Qual a diferença aqui? A diferença aqui é que, uma vez que a gente está lidando com vetores, essas duas barrinhas aqui não representam um módulo, mas sim a norma euclidiana, né, da diferença entre esses dois vetores aqui, no caso x1, xn menos x1 barra xn barra. Tá bom? Então, formalmente é igual. Para quem não está lembrado aí de GA, olha só, essa norma aqui nada mais é do que a norma euclidiana, então a raiz dos quadrados das diferenças das coordenadas, né, somadas. Então, você pega aqui x1 menos x1 barra ao quadrado mais x2 menos x2 barra ao quadrado e assim por diante até o último, que é x
n menos xn barra ao quadrado. Então, é assim que a gente define limite de funções de múltiplas variáveis. O limite de funções de múltiplas variáveis vai ter as mesmas propriedades que a gente vê lá no limite de funções de uma variável, com relação às operações. Então, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e assim por diante. Agora, então, para calcular os limites, também, como lá em cálculo 1, a gente não vai usar a definição de limite. A gente vai usar as propriedades, né, operacionais de limite. E, principalmente, a gente vai usar as funções contínuas. Então, f é contínua num ponto x1 barra xn barra se o limite de f quando x1 até xn tende a x1 barra até xn barra for igual ao valor de f nesse ponto, x1 barra xn barra. Então, também é formalmente igual ao conceito de continuidade lá em cálculo 1. Bom, tudo bem. E por que a gente tem interesse nessas funções contínuas? Porque uma vez que a gente sabe que uma determinada função é contínua, a gente sabe automaticamente como calcular o limite, tá? Porque o limite vai ser justamente o valor da função naquele ponto que a gente está interessado, certo? Então, de forma mais ampla, diremos que f é contínua se f é contínua em todos os pontos do domínio. Tá? Então, a gente começou falando de ser contínua em um ponto, agora a gente está dizendo, olha, quando ela é contínua em todos os pontos do domínio, a gente diz apenas que a função é contínua, não precisa especificar o ponto, certo? E quais são as funções que são contínuas? Bom, são contínuas as funções polinomiais e também a gente pode demonstrar que funções que são combinações de funções contínuas de uma variável com funções polinomiais de múltiplas variáveis também são contínuas.
Então, vamos ver um exemplo. F de x, y, então a função de duas variáveis, igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado mais 2xy. Bom, essa aqui é uma função polinomial de duas variáveis, então ela é contínua. Mais um exemplo. Então aqui a gente tem a composição de uma função contínua de uma variável, que é a função seno, com a função polinomial x vezes y, de duas variáveis, mais z ao quadrado, que é um polinômio. Isso aqui é contínuo. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular limite quando x, y, z tende a 0, π, 0 de f de x, y, z, eu posso simplesmente calcular o valor dessa função f nesse ponto aqui. Então, ficaria seno de x vezes y, no caso x é 0, y é π, mais z ao quadrado. Então, o resultado aqui, seno de 0 é 0, o resultado é 0. Então, notem como é fácil calcular o limite, uma vez que a gente sabe que a função é contínua. Mesmo quando a função não é contínua, né, e até quando ela tem uma singularidade, ainda é possível que exista o limite, e é possível que a gente calcule esse limite através das propriedades de limite, assim como a gente fazia lá em cálculo 1. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, nesse caso, nota que como o denominador se anula, a função não está definida no ponto 0, 0, certo? Se você substituir x igual a 0 e y igual a 0, né, você tem uma singularidade, o denominador é 0. Porém, a gente pode, assim como a gente fazia lá em cálculo 1, simplificar o problema, por exemplo, fazendo uma divisão polinomial. E nesse caso aqui, observe que o numerador vai ser justamente x menos y ao quadrado. E aí a gente pode simplificar e fica só com limite quando x, y é 0, 0 de x menos y, né? E aqui então a gente tem uma função contínua que pode ser resolvido esse limite simplesmente
substituindo os valores x igual a 0 e y igual a 0. Resultado 0. Então, não é necessário que a função esteja definida no ponto para que o limite exista, certo? O que, mais uma vez, é análogo ao que acontece lá em cálculo 1. Antes da gente se aprofundar um pouco nesse assunto de limites de funções de múltiplas variáveis, a gente precisa fazer uma pequena digressão aqui e falar um pouco sobre curvas parametrizadas. Aqui eu vou falar de curvas em R2 ou R3. Então, uma curva parametrizada em R3 é uma função de um intervalo I em R3, tal que C de t vai ter essas três coordenadas, x de t, y de t e z de t, de modo que x de t, y de t e z de t são funções deriváveis. Tá bom? Então, note que para cada t, a gente tem um valor de x, um valor de y e um valor de z. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, vamos ver que curva parametrizada é essa aqui. Ou seja, qual é o traço dessa curva? Qual é o objeto geométrico que essa parametrização representa? Bom, claramente é uma parametrização em R3. Além disso, a gente tem o quê? Que x igual a y, né? Porque os dois são iguais a t, e z igual a 2x, certo? Porque x é igual a t. Então, a gente tem, na verdade, que essa curva, ela representa a interseção desses dois planos. Vocês lembram de GA, que isso aqui é uma reta, certo? Bom, então, essa parametrização, se eu observar o objeto geométrico que ela representa, é uma reta no R3. Outro exemplo. Agora eu vou fazer uma curva parametrizada em R2. Certo? Com o t aqui no intervalo 0, 2π. Então, a noção de curva parametrizada em R2 é completamente análoga à de curva parametrizada em R3, que a gente já falou aqui, certo? É claro que no R2 você não teria essa terceira coordenada aqui, você não tem o z de t. Mas, então, a gente fica assim, né? Você tem esse x de t e o y de t aqui. Tudo bem. Que curva é essa? Olha, se eu quiser observar o objeto geométrico, que é o traço dessa curva parametrizada, eu posso observar, por exemplo, que se eu chamo essa parte aqui de x de t e essa parte aqui de y de t, então a gente tem que x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, isso dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, essa curva parametrizada
né, o traço dela vai ser justamente o círculo centrado na origem e de raio 1. Tá bom? E tem outra questão aqui interessante, que é essa parametrização, ela vai percorrer o círculo em um determinado sentido. Então, por exemplo, no tempo t igual a 0, a gente começa no ponto com x igual a 1 e y igual a 0. Então, ela começa aqui, né? E à medida que o t vai aumentando, né? Você tem que essa bolinha, a parametrização vai percorrendo o círculo no sentido anti-horário, tá certo? Então, esse é um outro aspecto que a gente pode observar da parametrização, tá? É o sentido em que ela vai percorrer a curva parametrizada, né? Como eu já mencionei, uma forma mais dinâmica de imaginar a curva parametrizada é pensar em um ponto que percorre essa curva à medida que o tempo avança. Então, por exemplo, olhando esse pontinho vermelho aqui, ele vai percorrer esse segmento de parábola à medida que o tempo avança, tá bom? Então é isso que acontece com a curva parametrizada, tá bom? À medida que o tempo avança, o seu ponto, né, que é o x de t e y de t, vai percorrendo, né, essa determinada curva aí. Bom, então vamos voltar para o contexto das funções de múltiplas variáveis. Se a imagem da curva c de t igual a x de t, y de t está contida no domínio de f de x, y, então podemos tomar a composta. Então, a composta ficaria f de c de t igual a f de x de t, y de t. E se eu nota que então f de x de t, y de t, na verdade é uma função de uma só variável. Por quê? Porque para cada t eu vou ter um x de t e um y de t, e aí quando eu aplico f a esses valores, eu obtenho um valor de f, né, correspondente a esse t. Então, na verdade, você fica com uma nova função que é uma função de uma variável, como as que a gente tem lá no cálculo 1. Tá certo? Veja, eu escolhi aqui falar da composta de função de duas variáveis
porque vai ficar mais fácil para a gente visualizar graficamente. Mas, do ponto de vista teórico, para 3 variáveis a coisa funciona de forma análoga. Então, eu teria, né, também, no caso de funções de 3 variáveis compostas com curvas no R3, eu geraria assim uma função também de uma variável. Tá bom? Bom, agora a gente está em condições de falar de uma coisa que são os limites por caminhos. Então, vocês devem lembrar de cálculo 1, que quando a gente queria mostrar que um limite não existe, uma das formas de fazer isso era mostrar que os limites laterais divergem. Agora, quando você tem uma função de uma variável só, eu tenho aqui um ponto x0, tem 2 formas de se aproximar do valor x0, pela direita e pela esquerda, certo? E se quando eu tomo o limite pela direita e pela esquerda os valores divergem, então o limite não existe. Aqui em cálculo 2, em cálculo de múltiplas variáveis, a gente tem um raciocínio semelhante. Mas o que acontece? Se eu tenho um ponto aqui do plano x0, de quantas formas eu posso me aproximar desse ponto? Eu posso vir andando aqui direto, eu posso arrodear um pouco e depois me aproximar, né? Eu posso vir assim, enfim, tem várias formas da gente se aproximar de um ponto. Então, como é que a gente pode adaptar essa ideia dos limites laterais para esse contexto mais complicado das funções de 2 e 3 variáveis? Vamos começar falando de 2 variáveis. Então, seja f de xy uma função de 2 variáveis. Seja C1 de t e C2 de t, 2 curvas tais que C1 de t0 igual a C2 de t0 igual a um certo ponto x0, y0, certo? Então, eu tenho aqui 2 curvas no plano, né? Aqui, C1 e outra curva C2. E essas 2 curvas, elas passam por esse ponto x0, y0. Então, C1, ela me dá uma forma de me aproximar do ponto x0 e y0. C2 me dá outra forma de me aproximar do ponto x0 e y0.
se limite quando xy tende a x0, y0 de f de xy é igual a um certo número L, então, obrigatoriamente, limite quando t tende a t0 de f de c de t é igual a o limite quando t tende a t0 de f de, aqui f de c1 e aqui f de c2 de t. Bom, o que está acontecendo aqui? Quando t tende a t0, a curva C1 ela vem se aproximando do ponto x0, y0. Então, o xy aqui, ele tende a x0, y0 também, certo? Porque a curva C1 está indo para o ponto x0, y0. Desse outro lado, a mesma coisa. Quando t tende a t0, a curva C2 ela vai se aproximando também do x0, y0. Então, o xy ele se aproxima do x0, y0. Se o limite da função, quando xy tende a x0, y0, for L, então, de qualquer uma das duas formas que eu me aproximar, o limite que eu vou obter também vai ser L. Certo? Então, se o limite existe e é um determinado valor, não importa a forma como eu estou me aproximando do ponto x0 e y0, o que eu vou obter vai ser o mesmo limite. Tá? Então, isso é o que a gente está chamando de limite por caminho. Certo? Vamos tentar interpretar isso de uma outra forma. Certo? Imagina que a função f ela me dá a temperatura numa determinada sala, na sala aí onde você está, né? Digamos que nesse ponto aqui você tem uma determinada temperatura. A temperatura em cada ponto da sala é uma função, como a gente já viu, que a cada ponto associa um valor numérico que é a temperatura daquele ponto. Aí você está aí sentado na cadeira, né? E você vai fazer um caminho até chegar nesse ponto. E você vai olhando para o termômetro. Certo? Por esse caminho. O que você vai ver? Você vai ver a temperatura medida no termômetro se aproximar da temperatura T0. A mesma coisa vai acontecer se você escolher outro caminho aqui. Você vai andar um pouco mais e tal, mas você vai se aproximando aqui do ponto T0. Dessa mesma forma, você deve observar que a temperatura que você vai medindo no seu termômetro vai se aproximar da temperatura T0. Tá bom? Isso porque normalmente a gente imagina que a distribuição de temperatura numa sala ela tende a ser uma função contínua
da posição do ponto que você está do ponto que você está considerando, né? Então, sendo ela contínua, quando você se aproxima de qualquer jeito, a temperatura que você vai medindo vai se aproximar da temperatura que está naquele ponto ali. Bom, então como é que a gente pode usar essa coisa dos limites por caminhos? Vamos fazer um exemplo. Então, calcule Então, aqui a questão pede para calcular esse limite aí ou mostrar que não existe. A gente vai fazer a abordagem de tentar mostrar que esse limite não existe. Vocês devem lembrar lá de cálculo 1 que uma das formas que a gente usava para mostrar que um limite não existe era mostrar que os limites laterais convergem para valores distintos. Então, aqui a gente vai fazer um procedimento análogo, mas usando os limites por caminhos. Para fazer isso, primeiro a gente precisa escolher os caminhos, certo? Então, eu vou começar aqui. Então, esse primeiro caminho, C1 de t igual a zero t. Vou colocar o t no intervalo de 0 a 1. Então, esse caminho aqui ele é válido para o nosso problema porque, olha só, observa que C1 de 0 é igual a 0, 0. Certo? Então, olha só, no tempo t igual a 0, esse caminho está exatamente no ponto aqui onde a gente está interessado. Tá bom? Então, o caminho que passa pelo 0, 0. E aí, quando eu faço o limite por caminhos, eu fico com o seguinte. Limite. Aqui, o tempo, está tendendo a 0. Tá? Pela direita. Por quê? Porque é justamente no tempo 0, né? Deixa eu Então, aqui no tempo t igual a 0. Tá? Então, é exatamente no tempo t igual a 0 que esse caminho C1 ele passa pelo ponto 0, 0. Então, a gente fica com x ao quadrado, tá? Olhando para cá. Então, a gente tem x ao quadrado. Só que x, ao longo desse caminho, quem é x? X é constante igual a 0. Então, aqui a gente fica com 0. De novo, o x é 0 nesse caminho C1, né? Então, x é 0 e o y é t. X é 0 nesse caminho C1 e y é t. Tá? Então, 0 mais t. E aí, bom, né? Como aqui o t tende a 0, mas o t é diferente de 0, né? Então, ele está se aproximando de 0 com valores positivos. Aqui, esse limite vai ser 0. Tá bom? Então,
qualquer valor positivo de t, essa expressão aqui resulta em zero. Portanto, o limite é zero. Agora, a gente precisa de outro caminho. Vamos pegar aqui um caminho C2 de t igual a... Então, aqui a gente vai escolher o caminho C2 de t igual a t ao quadrado menos t, com t pertence a 0, 1. Novamente, aqui a gente pode observar que o C2 de t vai ser justamente o ponto 0, 0, se t é igual a 0, né? Ou seja, C2 de 0 é a origem. Então, esse é um caminho que passa pela origem no tempo t igual a 0. Quando a gente vai avaliar o limite da questão, a gente precisa então fazer o tempo tender a 0, porque é justamente no tempo 0 que o caminho passa pela origem. Então, no numerador a gente tem x, só que sobre esse caminho o x é t, portanto a gente fica aqui com t ao quadrado sobre x, que é t, novamente, mas aí o y nesse caminho é t ao quadrado menos t. Então isso aqui vai ficar com t ao quadrado sobre t ao quadrado, que é limite da função constante igual a 1 quando t tende a 0. Bom, esse limite tem que ser 1. Então, nota que os limites por caminhos distintos assumem valores distintos. Portanto, o limite não existe. Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui. Né? O exemplo pede para calcular esse limite ou mostrar que o limite não existe. Nota que a função que está sendo considerada, ela tem uma singularidade no 0, 0. Porque se eu substituir x igual a 0 e y igual a 0, o denominador se anula. Então, isso faz com que eu não possa fazer simplesmente a substituição aqui para calcular o limite. Tá? Essa função ela não é contínua no 0, 0, na verdade ela não está nem definida no 0, 0. Então, ou a gente vai fazer alguma manipulação algébrica para tentar calcular o limite, ou a gente vai partir para tentar mostrar que ele não existe. Vocês lembram lá do cálculo 1 que uma das principais técnicas para mostrar que o limite não existe eram os limites laterais, mostrar que os limites laterais divergem. Aqui, da mesma forma, a gente vai usar os limites por caminhos para tentar mostrar que os limites por caminho divergem e aí o limite não existe. Porque, como a gente acabou de ver, para o limite existir, é necessário que todos os limites por todos os possíveis caminhos converjam para o mesmo valor. Então, vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa escolher as curvas.
Então, isso é uma coisa que vocês vão aprender com o treino, a pensar nas curvas que vão funcionar. Depois de fazer muitos exemplos, vocês vão olhar para uma função e ter mais ou menos uma ideia de o que pode dar problema. Aqui, eu vou escolher as seguintes curvas. C1 de t igual a t0, C2 de t igual a t2t. Tá bom? Então, essas são duas retas que passam, olha só, essas duas retas elas passam por 0, 0, quando t igual a 0. Então, para eu estudar esse limite a partir dessas duas curvas, eu preciso tomar o limite quando t tende a 0. Então, vamos começar na primeira curva, ou no primeiro caminho, certo? Caminho C1. Então, nesse caminho, a gente vai tomar o limite t tende a 0, né? E aqui, olha, x menos y. Só que nesse caminho, x é t e y é 0. Olhando para o denominador, x é t, então x ao quadrado é t ao quadrado. Y é 0, então aqui fica 0 ao quadrado. Simplificando esse negócio, t sobre t ao quadrado. E aí a gente pode, né, simplificar aqui, fica com o limite 1 sobre t. Veja, aqui, note que a gente tem um limite usual lá do cálculo 1, um limite com uma só variável que é t. Para verificar o valor desse limite, na verdade, a gente teria que testar, então, os limites laterais. Vocês devem lembrar do cálculo 1, que quando a gente faz os limites laterais, a gente vê que esse limite aqui, né, pelo que a gente já aprendeu no cálculo 1, ele não existe, certo? De um lado ele vai para menos infinito, do outro lado ele vai para infinito. Então, ele não existe. Então, só pelo fato de no caminho C1 o limite não existir, né, sobre o caminho C1 o limite não existir, isso já me dá o direito de dizer que esse limite da questão, esse limite todo aqui, ele não existe também, porque por um caminho ele já não existe, entendeu? Mas vamos continuar aqui só para a gente ver como isso funciona. Tá? Então, vamos continuar. Vamos testar no caminho C2. Então, no caminho C2, a gente fica com limite quando t tende a 0 também, porque quando t é 0, né, o caminho C2 passa pelo 0, 0. E aqui fica t menos 2t, né? Porque o x no caminho C2, né? O x é t, o y é 2t, e aqui a gente fica com t ao quadrado mais 2t ao quadrado, certo? Então, isso aqui fica limite quando t tende a 0, e aí a gente pode simplificar isso aqui bastante.
Então a gente tem que menos t sobre, aqui fica 4t ao quadrado, 5t ao quadrado. Então, que vai ficar igual a menos t sobre menos 1 sobre né? Então, esse limite também não vai existir pela mesma razão do anterior, tá bom? Então, nesse caso, nenhum dos dois existe. Então, o limite da questão simplesmente não existe, certo? Vamos pegar outro exemplo. Então, portanto, o limite da questão não existe.